Boa Gravação tarde. iniciada, presidente. Ok, boa tarde. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento do dia 14 de dezembro de 2020, às 14 horas. O primeiro item que nós julgaremos é o item 1 da pauta, que foi transferido da manhã para agora à tarde. Usina Vertente Limitada, de relatoria do conselheiro Silvio Renan. Aí eu peço por apoio convidar a patrona, a doutora Roberta Augusta Dib Melo, para ingressar na nossa sala. Irei convocá-la. Dá para escutar o meu filho gritando lá no fundo. Ele tá gritando ali, Renan, 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 papai. Oh, meu Deus, ele não sabe subir a escada, ele fica gritando lá de baixo. Eu fiquei besta que eu descobri que o Francisco sabe que eu chamo Thaís e que o pai chama Henrique. Outro dia eu achava que ele achava que era mamãe e papai, simplesmente. Boa tarde, doutora Roberta. Boa tarde, doutores. Seja bem-vindo à nossa turma julgadora. Os próximos itens da pauta que nós julgaremos é o item 1, né, usina vertente, e o item 34 também, usina vertente. Doutora Roberta, o conselheiro Silvio Renan já adiantou que vai ter uma proposta de diligência. Aí eu gostaria de verificar com a doutora se a doutora abrir mão da sustentação oral. Caso o colegiado não aprove a diligência proposta pelo conselheiro, a gente abriria a palavra para fazer a sustentação oral. Pode ser. Pode ser? Sim. Ok. Então, Renan, você tem a palavra, então, inicialmente para o item 1 da pauta. Eu vou utilizar o 2015-60, tá? Que é o 34 da pauta. Ok, vamos julgar então os dois juntos? Eu creio que dá para julgar, porque um é apenso do outro, então não depende do julgamento do outro processo. É um de compensação, né, pedido de ressarcimento, compensação vinculada, e o auto de infração pela não homologação. Perfeito, então a gente vai ler então o item 34 da pauta. Perfeito. 2015-60. Só lembrando que está o acordo e a resolução na pasta, mas a gente vai utilizar a proposta de resolução, tá? Ao menos inicialmente. Então, trata-se de processo administrativo decorrente da apresentação de declaração de compensação eletrônica relativa ao pagamento indevido a maior de COFINS referente ao período de apuração de outubro de 2010. Só lembrando, né? Acabei falando do outro. Esse não tem pedido de ressarcimento, é uma decomp de pagamento indevido a maior. No final das contas, vai terminar sendo a apreciação muito idêntica ao que é feito nos casos de pedido de ressarcimento, porque o contribuinte fez uma reapuração dos créditos dele, então o auditor vai acabar fazendo essa reapuração, como a gente vai ver mais adiante. Tem alguém me dando eco. Eu acho que é a senhora, doutora. Então, o contribuinte retificou suas DCTFs e DACONs, reduzindo o valor de contribuição devida, liberando saldo de crédito nos pagamentos anteriormente realizados. Conforme o despacho decisório 46/2017, constatou-se que o aumento dos créditos do período decorreu da inclusão de aquisição de bens e serviços, inclusive combustíveis lubrificantes, utilizados como insumos em outro processo, que seria o processo agrícola, que é aquela mesma questão do processo julgado pela manhã também da usina vertente, que é essa possibilidade de admissão de crédito do processo agrícola, né, do cultivo da cana-de-açúcar mais especificamente. Então, ela fala da questão dos insumos e também aquisição e depreciação de bens do imobilizado utilizados para transporte na matéria-prima. Segundo a fiscalização, o creditamento nas operações realizadas foi indevido, visto que relacionados ao processo agrícola, conforme abaixo se transcreve. Então, são 3 tópicos bem definidos e bem destacados pela fiscalização. Eu trago a transcrição, mas apenas a parte em negrito já resume do que se trata o tópico. Seria imobilizado utilizado em processo produtivo distinto, processo agrícola, frete no transporte de matéria-prima, bens e serviços utilizados como insumos também no processo agrícola.
Acompanhando o despacho decisório, o auditor fiscal fez constar planilha com as glosas realizadas, efetuando o recálculo das contribuições devidas, apurando o crédito de pagamento A maior, no valor de mais de 58 mil, portanto, deferiu parcialmente o direito creditório com homologação parcial das compensações declaradas. Ciente dessa decisão, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade à DRJ, a DRJ julgou a manifestação improcedente, e também é aquele caso já conhecido pelo colegiado, em que a apreciação tanto do auditor fiscal como do colegiado de primeira instância foi realizado ainda à luz dos conceitos antigos de insumos, ainda com base nas instruções normativas 247 e 404, 2002 e 2004, respectivamente. Insatisfeito com a decisão, o contribuinte agora recorreu ao CARF, e eu trago justamente os 3 itens que foram glosados pelo auditor fiscal. O contribuinte traz o seu recurso referente a cada um desses itens, os bens e serviços como insumos, bens do imobilizado e os fretes. Então, são esses os 3 tópicos do recurso apresentado pela recorrente. Passando direto ao voto, eu trago que é tempestivo, tomo conhecimento, retomo toda essa ideia explanada no relatório, explico novamente os tópicos de glosa, explico a apreciação da autoridade fiscal e da DRJ, ainda com base no conceito anterior e restritivo de insumos, e agora trago justamente uma nova explicação, já levando em conta o recurso especial 1.221.170 do STJ, falo do parecer normativo número 5 de 2018 da Receita Federal, justamente que faz essa baliza desse conceito com base nos critérios da essencialidade e relevância, e peço venha para ler o parágrafo na página 6, que inicia por pois bem, diante da apreciação inicial, tanto da autoridade fiscal como da RJ, ainda à luz desses conceitos antigos de insumos, a ausência de apreciação dos critérios da essencialidade e relevância, bem como da vinculação específica dos itens glosados ao processo produtivo agrícola, me fazem decidir pela necessidade de conversão do julgamento em diligência, como passo a expor. A planilha juntada pela fiscalização elenca uma série de itens glosados, desde claros serviços de manutenção agrícola de tratores, até diversas partes e peças adquiridas de imobilizado, como manômetro, clipadeira portátil, entre outros. Na análise da planilha, não foi possível a vinculação específica de todos os itens ao processo produtivo do contribuinte, bem como a ausência de detalhes relativos a determinadas notas fiscais dificultam o convencimento pelo cumprimento dos critérios da essencialidade e relevância. Vale destacar, e aí mais uma vez, que a apreciação foi feita anterior ao RESP do parecer normativo 5 de 2018. Ainda é necessário deixar claro que, apesar da juntada de laudo técnico e da planilha não paginável, que constitui o anexo A do laudo, fica patente a necessidade da vinculação dos itens especificados na planilha de glosa da autoridade fiscal ao processo produtivo do contribuinte, e este será o objeto da diligência que praça propor. Até para fazer um comentário sobre esse último parágrafo, é que nesse caso especificamente o contribuinte ele ainda traz um laudo. Eu analisei todo o laudo, mas o que fica expresso, principalmente nessa planilha que o contribuinte traz, é um processo produtivo de forma genérica. As glosas do auditor, especificamente, eu não consigo vinculá-las ao processo produtivo. E nem conseguiria indeferir por ausência de prova nesse caso, visto que os critérios da essencialidade e relevância foram postas posteriormente, né, por meio do recurso do STJ. Então, eu até tive a oportunidade de ler o memorial juntado pela patrona, e eu vi que também destacaram essa questão mais do processo agrícola, da essencialidade e relevância, que são temas que já adianto que são bem pacíficos aqui. O que vai ser objeto dessa diligência, o que eu acho importante para a solução da LID, é essa vinculação dos insumos ao processo produtivo e a demonstração da essencialidade e relevância ao caso. Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem intime a recorrente a apresentar demonstrativo vinculando os itens glosados pelo fisco ao processo produtivo, bem como demais documentos que julgar necessário, elabora o relatório de diligência, analisando o laudo técnico e demais documentos juntados, analisando a existência de vinculação dos itens ao processo produtivo, bem como se atende aos critérios de essencialidade e relevância, destacando eventuais alterações ao direito creditório. Da ciência recorrente do relatório de diligência, facultando-lhe prazo de 30 dias para a manifestação, ao final do qual deverão os autos retornar ao CARF para julgamento. É como voto. Ok, Renan, obrigado.
Doutor, então essa foi a proposta de diligência que eu vou colocar em votação. A senhora gostaria de fazer alguma observação? Entender os itens da diligência? Oi, boa tarde. Não, na verdade, queria só se vale destacar que o motivo da glosa não foi o fato de não serem insumos, isso não foi discutido pela fiscalização. Ela aceitou que seriam insumos, assim como o imobilizado, que seriam ativos imobilizados empregados na produção no cultivo da cana-de-açúcar. A razão da glosa foi exclusivamente porque ele entendeu que não seria do processo agrícola. É que, por conservadorismo, a recorrente ela entendeu por bem trazer um laudo, mas isso é uma matéria que não estava sendo questionada pela fiscalização. Mas, se os senhores acharem por bem baixar em diligência para essa análise, estou de acordo. Okay. Obrigado, doutora. Então, vou colocar em votação, então, a proposta de diligência do conselheiro Silvio Renan. Então, conselheiro Pedro. Eu acho importante a diligência, porque a fiscalização pode analisar detalhadamente os insumos na fase agrícola que não foi analisado, né? Então, eu acho necessária a diligência, pertinente. Ok, Pedro, obrigado. Cíntia? Eu acompanho a diligência. Ok, Renata? Eu acompanho o relator. Ok, Carlos Alberto? Acompanho o relator. Sabrina? Acompanho. Thaís? Com o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator. Acompanhou o julgamento a patrona do contribuinte, doutora Roberta Augusta de Melo, OAB São Paulo, 234855. Eu preciso fazer a diferenciação do auto de infração, tá? Tá, esse resultado, então, a gente vai aplicar no item 34 a 37. Isso. Agora você tem a palavra, Renan, com relação ao 5, né? Ao 5 não, ao 1. Isso. Eu não vou ler tudo novamente, até porque a questão do processo em si, das glosas, insumos, em si, já ficou bem retratado no processo principal. Esse é simplesmente um apenso ao processo que a gente acabou de julgar, que trata justamente do auto de infração pela não homologação das declarações de compensação. E a minha conversão de diligência nesse processo é para que ele siga o principal e para que seja juntado nesse o relatório de diligência, visto que eventual alteração no direito creditório do processo principal vai causar reflexo neste processo. Então, que deve ser aberto prazo ao contribuinte para que ele se manifeste também nos autos desse processo da multa em relação ao resultado da diligência. Então, desta forma, eu voto por converter o julgamento do processo em diligência para que a unidade de origem junte aos autos os documentos produzidos na diligência realizada no processo final 2015-60, incluindo o relatório de diligência, seja facultado prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte e o retorno aos autos ao CARF para julgamento. Esse é meu voto. Ok, Renan. Alguma dúvida? Podemos votar? Então, Pedro? Com o relator. Cíntia? O relator. Renata? O relator. Carlos Alberto? Com o relator. Sabrina? Acompanho. Thaís? Com o relator. Eu também acompanho, então resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator, acompanha o julgamento a patrona, doutora Roberta Augusta de Melo, OAB 234855. Julgamento realizado no dia 14 de dezembro de 2020, às 14 horas, porque esse processo número 1 estava pautado para turno da manhã. E esse resultado a gente vai aplicar nos itens 2, 3 e 4. Ok, doutora Roberta? Ok, obrigada a todos. Eu agradeço, até a próxima oportunidade, doutora. Boa tarde. Próximo item da pauta será o Companhia Metro, o número 55 da pauta, que a gente tem uma preferência. Sustentação oral, deixa eu só confirmar aqui. Exatamente. Aí eu vou pedir para a Fabiana convidar o doutor Tiago Barbosa Vanderlei a ingressar na nossa sala. Presidente, eu vou só um minutinho ali e já volto, o tempo dele entrar, tá? Perfeito. Irei convocá-lo, presidente. Obrigado.
Renan, você está gravando também? Tá, né? Eu nem pergunto mais, estou contando com isso. E o backup das meninas também? Tá firme e forte aí? Renata e Cíntia? Não? Nessa que começou agora, eu não estou conseguindo por conta do barulho, que acaba saindo. Tá, mas a Renata também não? Tá muda, Renata. Você tá muda. Você tá muda, Renata. Eu estou falando aqui sozinha. Enfim, por causa do antivírus, eu não estou conseguindo baixar o programa. Ele não está executando. Na sequência, eu já começo aqui a gravar. Ótimo, porque é melhor nada, com barulho do que nada, Cíntia. Melhor, né? Tá. Mas o Renan está confiando nele. Tá lá. Mas agora, na próxima também, como eu estou com outro computador aqui que tá bom, eu entro 2 vezes e eu deixo um só gravando e faço isso aqui. Vai ficar com uma carinha a mais, mas aí eu tenho o backup. Okay? De manhã estava uma chuva enorme aqui, e interfere. Boa tarde, doutor Tiago, seja bem-vindo à nossa turma, julgadora. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Doutor Tiago, a conselheira relatora, a doutora Renata, já tinha antecipado que isso seria uma proposta de diligência. Então, eu gostaria de verificar com o senhor abriria mão da sustentação, aguardava a leitura dos quesitos da diligência e a posição do colegiado. Caso a diligência não seja aprovada, aí eu dou a palavra para o senhor fazer a sustentação oral. O senhor concorda? Por mim está ótimo, presidente. Excelente, então. Renato, você tem a palavra, item 55 da pauta, Companhia Metro Norte. Ok, presidente, eu passo então, peço licença para ir direto ao voto, até porque eu trato de vários pontos do relatório, acaba sendo uma leitura dupla. Então, verifica-se a definitividade do recurso voluntário, bem como preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento. Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do julgamento em diligência para verificar a validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo. Trata-se de pedido de compensação formulado e transmitido em 17 de janeiro de 2014, conforme folha 130 a 134, visando o aproveitamento de crédito por fins decorrente de pagamento indevido ao maior na competência de novembro de 2013, conforme os DARF, no valor indicado pelo contribuinte e pago no dia 23 de dezembro de 2013. Em 4 de 9 de setembro de 2014, mediante despacho decisório de folha 135, a compensação não foi homologada, tendo em vista que, a partir das características do DARF discriminado pelo PEDECOMP, o valor do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido já teria sido utilizado para a quitação de outros débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação com débitos informados no pedido de compensação. A recorrente aduz que promoveu o pagamento da contribuição COFINS referente à competência de novembro de 2013 no valor de R$ 257.748,03 em 23 de 12 de 2013 e, na sequência, transmitiu a competente declaração de créditos e débitos federais, a DCTF, declarando e comprovando o pagamento de referida contribuição. Posteriormente, aferiu que houve erro no preenchimento e transmitiu a DECOMP em 17 de janeiro de 2014, visando compensar a parcela do crédito, no valor de R$ 77.754,80 com débitos próprios. Todavia, então, por equívoco, não realizou a retificação de DCTF correspondente, o que somente veio a ocorrer em 23 de 9 de 2014, após a ciência do despacho decisório, que não homologou seu pedido de compensação, o que teria sido dado em 4 de 9 de 2014. Nada obstante, o contribuinte ainda, junto à manifestação de inconformidade, além de cópia da PEDECOMP, do DARF, do pagamento a maior e da DCTF original e retificadora, a cópia do livro Razão do período analisado, folhas 8 a 84 dos autos. Contudo, a DRJ, mesmo reconhecendo que a DCTF retificadora, acompanhada do livro Razão, corroborem o valor pleiteado, entendeu que o contribuinte não fez prova dos lançamentos contábeis, não apresentando documentos hábeis e idôneos à comprovação do crédito, razão pela qual manteve o despacho decisório e julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Em recurso voluntário, a recorrente repisa os argumentos de defesa, acrescentando que é seu direito retificar a DCTF, mesmo após o despacho decisório, conforme o permissivo do parecer normativo COSIS número 2 de 2015, e aduz que juntou aos autos a cópia do livro Razão a fim de demonstrar o seu equívoco, o que foi desconsiderado pela DRJ.
junto aos autos, a cópia do balancete contábil analítico, memória do cálculo dos valores da COFINS devido e, novamente, a cópia do livro Razão Analítico. Vejamos. Quanto à retificação de DCTF após o despacho decisório, é plenamente aceita por esse colegiado, desde que o contribuinte traga junto com ela provas que justifiquem o seu direito creditório, como, por exemplo, os livros fiscais e contábeis, até porque o direito de crédito não nasce com a apresentação de declarações fiscais, mas sim com o pagamento indevido. A apresentação de DCTF retificadora não é requisito imprescindível à homologação de compensação, desde que a certeza e a liquidez do indébito tributário estejam comprovados por outros meios nos autos do processo administrativo. Nesse sentido, é exatamente o que diz o parecer COSIT número 2 de 2015, o qual eu colaciono parte dele aqui. Então, com efeito, a existência de CTF retificadora, mesmo após o despacho decisório, não pode servir de óbice para a apresentação de documentos que legitimem a existência do crédito. Assim, como acima descrito, uma vez que o contribuinte trouxe aos autos documentos que sugerem a existência do direito creditório, balancete comparável analítico, memória de cálculo e cópia do livro Razão Analítico, com a devida vênia, discordo do posicionamento da DRJ e entendo que o processo não está apto a ser julgado no presente momento. Respeito, portanto, ao princípio constitucional do contraditório da ampla defesa na busca da verdade material que rege o processo administrativo tributário, é cabível oportunizar a recorrente uma melhor análise da unidade de origem quanto ao direito creditório pleiteado. Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória, ainda que em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem nem a DRJ se pronunciaram sobre os documentos apresentados pelo contribuinte, que podem impactar diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação. As autoridades administrativas, portanto, não podem deixar de analisar a materialidade dos débitos e créditos na compensação. Caso contrário, estaria comprometida a própria regularidade do processo administrativo de restituição e de compensação de tributos, cuja consequência é a própria declaração de nulidade. Diante das considerações, à luz do artigo 29 do Decreto 7235 de 72, propõe a conversão do presente processo de diligência para que a unidade de origem, intime a recorrente para apresentar, além dos documentos já juntados aos autos, cópias de eventuais documentos fiscais e contábeis entendidos como necessários para que a fiscalização possa confirmar o crédito tomado pelo contribuinte, informado em DCTF retificadora e em seu livro Razão, já trazido aos autos, como, por exemplo, notas fiscais, escrita contábil, além de outros que considerar pertinentes. E 2, elaborar relatório fiscal conclusivo, considerando os documentos e esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento do presente processo. Concluída a diligência antes do retorno dos autos a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, intimar a recorrente do resultado da diligência para que, se for de seu interesse, se manifeste no prazo de 30 dias. É como propõe a presente resolução, presidente. Ok, Renata, obrigado. Então, vou colocar em votação a proposta de diligência da conselheira Renata. Pedro? Acompanho a relatora. Cíntia? Acompanho. Renan? Com a relatora. Carlos Alberto? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Com a relatora. Eu também acompanho, então resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator. Acompanhou o julgamento o patrono do contribuinte, Dr. Tiago Barbosa Vanderlei, OAB São Paulo, traço A, número 307-046. Doutor Tiago. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado, conselheira. Tenha uma boa tarde. Até a próxima oportunidade, doutor. Até a próxima. Voltando à ordem da pauta. Licença, presidente. Você pode me dar 1 minuto? Sim, posso sim, claro. Com licença. 1 minuto, gente, não disperse. Senão 1 minuto vira 15. Daqui a pouquinho a gente dá 15 minutos, mas são 12h30 ainda, né? Próximo item é da Renata também, é um repetitivo. O item 38, Gran Parque Veículos. Obrigada. Tudo certo? Então vamos lá, Sabrina.
Então, próximo item 38 da pauta, Gran Parque Veículos, relatoria da conselheira Renata. Renata? Pronto. Só para avisar que eu tive um equívoco aqui no momento de preencher o nome do contribuinte, mas já foi arrumado, tá? Antes que alguém me chame a atenção. Só para avisar que eu já arrumei. Então, pela mesma razão que eu procedi no voto anterior, eu peço, então, licença para ir direto ao voto. Eis que eu faço realmente um resumo de todo o relatório, como eu venho fazendo, para julgar o processo. Então, o recurso voluntário é tempestivo, os recursos de admissibilidade estão preenchidos, resultando, portanto, em seu conhecimento. Trata-se de pedido de compensação formulado e transmitido em 16 de março de 2004, visando o aproveitamento de crédito de PIS, decorrente do pagamento devido a maior, mesma linha do que a gente julgou no anterior, com relação à competência de abril de 2003. Em 9 de maio de 2008, mediante o despacho decisório Folhas 3, a compensação não foi homologada e, mais uma vez, pelas características do DARF indicado, né, teria sido encontrado um outro valor contabilizado, motivo pelo qual ele não foi reconhecido. A recorrente aduz que houve pagamento a maior na competência de abril de 2003, no valor de R$ 7.741,97, em 15 de 5 de 2003, e transmite, então, a DCTF correspondente. Contudo, posteriormente, apresenta a DECOMP, diante do equívoco no pagamento, no dia 16 de março de 2004, visando a compensação do crédito R$ 642,03 com débitos próprios. Todavia, por equívoco, não realizou a retificação da DCTF, o que somente veio ocorrer em 18 de agosto de 2008, após o despacho decisório em 9 de 5 de 2008. O contribuinte, então, junto à sua manifestação de conformidade, cópias da DECOMP, do DARF, da CTF original e retificadora, da COM original e retificador, DIPJ original e retificadora. DRF, em resumo, manteve o despacho decisório por entender que na data da transmissão da DECOMP a recorrente não era detentora do crédito pleiteado, motivo pelo qual não faz jus à restituição pleiteada. Quanto à alegação de retificação de DCTF, argumentou que o contribuinte não comprovou com documentação hábil suficiente, como, por exemplo, de livros contábeis e fiscais, as razões do erro alegado, o que gerou a retificação da declaração. Salienta que a simples retificação da DCTF, do DACOM e da DIPJ, desacompanhadas de documentação idônea, não pode ser admitida para modificar o despacho decisório, cuja ciência pelo interessado deu-se antes da transmissão dos documentos retificadores. Em recurso voluntário, a recorrente repisa as alegações contidas na manifestação e não junta aos autos nenhum outro documento. Vejamos. Primeiramente, então, cabe destacar que o contribuinte, aquela introdução que eu sempre faço, né, no tocante ao ônus da prova, e aqui, se vocês acharem conveniente, eu vou pular essa parte, que já é de conhecimento de todos, e ir direto ao ponto. Aí, então, que está aqui em amarelo, atentando-se, então, para o presente caso, o contribuinte, nem na manifestação de conformidade, nem no recurso voluntário, trouxe documentos capazes de fazer a prova do seu direito. Quanto à retificação da DCTF, mesmo após o despacho decisório, como já salientado no voto anterior, não há que se cogitar que isso é possível, até porque o parecer normativo número 2 de 2015 assim permite, desde que existam documentos que comprovem o motivo da retificação. No tocante à DACOM e à DIPJ, este colegiado pensa, de forma majoritária, que tais documentos têm natureza meramente informativas, não representando confissão de dívida, e, portanto, não constituindo crédito tributário, razão pela qual essa prova não se presta a validar o direito creditório. Vê-se, portanto, que neste processo o contribuinte não apresentou documentos eficazes à comprovação do recolhimento a maior. Assim, não existindo nos autos nenhum documento capaz de evidenciar o direito da recorrente, não há como se reconhecer o crédito pretendido. Por fim, resta evidenciar que o processo administrativo federal tributário não se as provas que se pretende dispor devem ser apresentadas sem impugnação do contribuinte, precluindo seu direito de fazê-lo em outro momento processual. No tocante à prova documental, não obstante a lei revelar as hipóteses de apresentação a posteriori, tal regra é flexibilizada, diante de ocorre no processo civil, no qual o juiz está limitado ao exame dos fatos e provas apresentados nos autos.
Na hipótese ora estudada, entretanto, não se vislumbra qualquer fundamento jurídico ou fácito novo trazido pelo recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito do crédito pleiteado pelo despacho decisório mantido pela decisão recorrida. Destaca-se, portanto, que o julgador de primeiro grau indica quais documentos seriam suficientes para análise do direito creditório, e mesmo assim, em sede de recurso, o recorrente permanece inerte sem se desincumbir do ônus probatório. Com efeito, eu já estava no entendimento pessoal de que o DACOM já seria suficiente, mas me curvo o posicionamento majoritário da turma, não seria possível reconhecer o recolhimento indevido e gerar o crédito pleiteado. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário. É como voto. Ok, obrigado, Renato. Renan? O cabeçalho está do Internil alguma coisa, né? Não é isso que eu quero falar, não. Não é isso que eu quero falar, não. Mas é só confirmando que nós estamos nesse grande passo. É que na hora eu esqueci de fazer a alteração, que é muito parecido, inclusive, com o que a gente vai julgar mais tarde. Não, pois pronto. O ponto que eu queria destacar é que eu estou um pouco confuso, porque eu estou olhando aqui no seu voto, a emenda da DRJ, lá diz direito creditório reconhecido. A DRJ reconheceu integralmente, pelo que eu estou vendo, o crédito pleiteado pelo contribuinte. É que aqui foi que dá a entender que o crédito já foi totalmente reconhecido, por isso que eu estou até abrindo para... Então, manifestação de conformidade procedente em parte. Em parte. Em parte com o direito creditório totalmente reconhecido. Como, olha, eu estou reconhecendo o teu direito creditório, mas algum argumento seu eu não estou concordando. Não, aqui foi só em parte, ele não reconheceu tudo não, tem que lembrar desse processo. Tá, mas em síntese, então, vai ser a falta de comprovação, mesmo que tenha sido deferido o crédito na primeira instância. Pelo que eu estou entendendo aqui da leitura, a DRJ deferiu foi o crédito dele, os 642,13 que ele queria. Ó, tá aí, ó, acordam por unanimidade reformar despacho decisório para reconhecer a existência do direito creditório de 642,13, homologar a compensação indicada até o limite do crédito reconhecido. Eu estou achando que houve impropriedade aí da DRJ, não foi reconhecido. Deixa eu ler aqui, lembrar dele, que eu não lembro desse processo, peraí. Deixa eu abrir aqui que eu tenho esse passo. Foi reconhecido parcialmente. E aí te esclarecer. Esse aqui é Gran Parque. Mas muda alguma coisa no resultado, pessoal? Não, eu acho que mudar não vai, mas... Foi justamente por isso que eu perguntei. Se, no final das contas, se resumir a prova, estaria no mesmo, né? Só lembrar que é um processo que é um volume único, não é? Deixa eu achar aqui o voto da DRJ. Droga, só por isso que o computador travou aqui, peraí. Se alguém achar primeiro, me diz as páginas. Tem hora que tá apagando as janelas de todo mundo, será que é só o meu? Oi? Não, as janelas... Tá tudo normal aqui, Cíntia, eu acho que é só o seu. O que dá a entender pelo recurso voluntário, Renato, é que ele está falando, olha, embora o acordo recorrido tenha reconhecido a totalidade do seu crédito, no caso, o valor atualizado do crédito, ele está alegando que o valor atualizado do crédito é suficiente para a compensação pretendida, no ponto de sua homologação. Parece que o objetivo do contribuinte não é mais o crédito em si, é informar, olha, o meu crédito é suficiente para quitar esse débito. Porque o crédito já foi reconhecido pela DRJ. Porque o crédito já foi totalmente reconhecido. Esse aqui até não dá para eu nem conheceria. É só o questionamento, a diferença é com relação à atualização. Parece que o contribuinte... a atualização monetária. É isso mesmo. Agora achei que está na página, se alguém quiser olhar junto comigo.
50. Mas você apreciou isso, Renato? O seu voto não foi no sentido de prova? Foi no tocante de prova, sim. Eu não apreciei essa parte. Mas, de qualquer forma, aqui seria o caso até de nem conhecimento do recurso, tendo em vista que o direito creditório foi integralmente aceito, como realmente pontuado, eu não prestei atenção nesse ponto. E a questão, como eu tenho esse entendimento, a questão do débito não é objeto de análise pelo CAR. Então, no caso aqui, acho que seria de não conhecimento do recurso por essas razões. Tá. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar esse caso em vista de mesa, se puder retificar essa parte, Renato. Tá bom. Ok? Aí a gente dá uma análise nesse ponto. Então, a questão é, você vai apreciar isso, esse não conhecimento ou não. Tá. Ok? Eu deixo, então, em vista de mesa, aí daqui a pouco... Tá, e se o colegiado achar que é caso de conhecer análise dessa questão do débito? Aí, parece que o débito foi reconhecido, né? O crédito foi reconhecido. A questão, crédito foi reconhecido, né? A questão não é mais prova, a questão agora é a atualização do valor. É a atualização do valor. Do A débito. atualização de valor não tem a ver com débito, não estou entendendo. É a atualização do crédito, não é? Do crédito, exatamente. Sim. Não tem Crédito vai diferença do débito, é do crédito. É. Eu não estou enganado, deixa eu ver aqui, é a atualização do débito. Do Débito. Acho que é do débito. Ah, é do débito. Débito que foi atrasado o débito, foi a compensação atrasada. Ele apresentou um débito já vencido, não atualizou. Eu acho que eu entendi aqui qual foi o problema, Renata. É lá denúncias É que espontâneas que ele quer pagar não só a mora, mas também não pagar o débito. Exato. Ele foi pagar o PIS de código 6912 e o 8109. Deve ser o PIS de folha de salários e o PIS faturamento. Então, não sei. Enfim, são dois PIS diferentes. Quando ele foi declarar em DCTF, ele declarou como sendo um código de receita só e pagou no DARF em código de receita só. E aí, o que ele fez? Utilizou esse pagamento para compensar o código de receita que ele não havia pago. Então, tipo, ele pagou 7 mil e tanto, e 642,13 desses 7 mil pago, na verdade, era um código de tributo diferente. Então, ele pegou e vinculou esse pagamento a esse tributo. E ele, pelo que eu estou entendendo do recurso dele, ele está falando, olha, o que eu estou querendo é meramente corrigir um erro material. Então, não haveria a incidência dos juros e da multa sobre o débito. É o que eu estou entendendo aqui do recurso voluntário dele. Assim, Eu acho que tem que ter vista de mesa, então, mesmo. no meu sentido, mas eu ver aqui não teria que ser conhecido. Tá. Então, vamos deixar em vista de mesa, Renato, para a gente votar isso no final do dia de hoje, ok? E aí, se puder, nesse meio tempo aí, dar uma apreciada, não sei que horas, né? Oi? Não sei que horas, né? Mas aí no intervalinho você dá uma olhadinha nisso, tá? Então, o item 38 a 44, vista de mesa. Qualquer coisa, depois a gente vê. Então, dando sequência, vamos voltar, então, o item 45 também é um paradigma de repetitivo, consórcio A de Salvador, relatoria da conselheira Cíntia. Trata de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira instância proferido pela 4ª turma da DRJ em Florianópolis, que por unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação de inconformidade. A contribuinte apresentou declaração de compensação eletrônica solicitando a compensação de débito com crédito que teria sido indevidamente recolhido a título de PIS, mediante DARF código 6912, relativo aos fatos geradores indicados no pedido. A Delegacia da Receita Federal em Salvador decidiu pela não homologação da compensação declarada, mediante despacho decisório eletrônico, considerando a inexistência do crédito informado, uma vez que o valor recolhido já havia sido integralmente utilizado para a extinção do débito relativo ao período de apuração a que se referia, não restando crédito disponível para a compensação dos valores informados na DIFOM.
Os fatos e argumentos da manifestação de inconformidade são resumidos no relatório do acórdão recorrido e na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto e sintetizados as seguintes conclusões. A DRJ, então, ela negou, né, porque ela considerou que na data da apresentação da DICOMP não havia sido retificada a DCTF. E também que a contribuinte, posteriormente à entrega da DICOMP, mesmo que ela tivesse, mesmo retificando a DCTF, ela não tem o efeito de validar retroativamente a compensação instrumentada por DICOMP. E a partir da retificação da DCTF, que a contribuinte passa a ter crédito contra a fazenda devidamente conformado na forma da lei. Assim, a retificação efetuada pode produzir efeitos em relação à DICOMP apresentada posteriormente a essa retificação, mas não para validar compensações anteriores. E não se aplica o princípio da verdade material. Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, pugnando pelo provimento do recurso para tanto, aduziu os seguintes argumentos. É certo que, depois de refeita a sua escrita contábil, diante da apuração de créditos até então não informados, deveria ter retificado a sua DCTF da DICOMP. Mas a retificação tardia não impede a análise da escrita contábil, na qual estão registrados todos os lançamentos, os quais não poderiam ter sido ignorados pela fiscalização. Aplica-se o princípio da verdade material, e com isso a contribuinte ela pede que seja reconhecido o direito creditório indicado, a compensação, ou sucessivamente que seja realizada diligência para a constatação do crédito de PIS na documentação apresentada. É o relatório. Passo ao voto. A recorrente foi inicialmente intimada da decisão recorrida pela via postal em 16/4/2014, apresentando recurso voluntário em 5/5/2014. Com isso, é tempestivo o recurso, bem como preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Conforme relatório, versa o presente processo, então, sobre o pedido de compensação não homologado por ausência de crédito suficientes, uma vez já utilizados para compensação com outros débitos da contribuinte. Argumentou, então, como já mencionado em relatório também, né, o argumento da defesa é de que, mesmo com a retificação tardia, nada impediria que a fiscalização tivesse analisado a escrita contábil. A origem dos créditos pleiteados são deduções de despesas admitidas, fretes, aluguéis de imóvel, locação de máquina, empilhadeira, veículo, serviço de segurança, seguro de mercadoria, luz, água, materiais de consumo e segurança, na prestação de serviços de movimentação e armazenagem de contêineres. A DRJ de origem, então, ela manteve o despacho decisório, concluindo que somente é possível homologar a compensação, independente de eventuais outras verificações, no caso em que o contribuinte, previamente à apresentação da DICOMP, retifica regularmente a DCTF. Uma vez que a retificação posterior, ela não tem o efeito de validar retroativamente. Da análise dos autos, é possível observar que foram apresentados com a manifestação de inconformidade os seguintes documentos. A DCTF da com retificadores, a DARF recolhida, planilhas sintéticas de despesas que originaram crédito, e o livro razão contabilizando despesas, custos contábeis, registros de compensação e valores de PIS a recolher. Ao que pesa a retificação da DCTF da conta ter ocorrido somente 23/4/2009, ou seja, após a transmissão da DICOMP, é importante atentar que a contribuinte o fez antes do despacho decisório, emitido em 25/5/2009. Em suma, a controvérsia posta nesse litígio se refere à possibilidade de reconhecimento de crédito indicado em DCTF, formalizada com erro, porém retificada após a transmissão do PERDICOMP e antes mesmo da emissão do despacho decisório. Inicialmente, impera observar que, como a documentação anexada à manifestação de conformidade, entendo que resta efetivado o ônus probatório da contribuinte em aplicação ao artigo 373, inciso 1 do CPC. Aqui eu estou aplicando o parecer normativo COSIT número 2, 2015, né, que estabelece que não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PERDICOMP. Também estou retratando a INRFB 903/2008, que estava em vigor no momento da transmissão da DCTF retificadora e da emissão do despacho decisório, que trata que a retificação, ela tem a mesma natureza, a DCTF retificadora, ela tem a mesma natureza da declarada originalmente, e diante de um possível erro no preenchimento da DCTF, do DACOM,
como alegado pela contribuinte, e especialmente pela retificação da declaração ter ocorrido antes da emissão do despacho decisório eletrônico, é razoável que seja realizada uma apuração detalhada sobre o alegado crédito, o que é possível através de detida análise pela unidade de origem, o que não ocorreu neste litígio, uma vez tratar-se de despacho eletrônico, sem apuração individualizada por autoridade fiscal. Aqui eu estou fundamentando com relação à aplicação do princípio da verdade material, o princípio da finalidade e razoabilidade. Estou citando aqui alguns acórdãos do CARF, né, em especial o acórdão 3402004950, transcrevendo de relatoria da conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, enfim, tratando da questão do formalismo moderado, e estou finalizando aqui que, por tais razões, que uma vez retificada a DCTF e o DACOM, antes mesmo da emissão do despacho decisório, entendo que a unidade de origem deve analisar a compensação pleiteada através do PERDCOM, objeto deste litígio, considerando as informações prestadas nas declarações retificadoras e documentos contábeis e fiscais da contribuinte, possibilitando a apuração da liquidez e certeza do respectivo direito creditório. Então, o dispositivo, ante o exposto, conhece e dou parcial provimento ao recurso voluntário para anular o despacho decisório, devendo a unidade de origem proceder à reanálise do PERDCOM objeto desse litígio, considerando as informações constantes da DCTF e da DACOM retificadores, bem como demais documentos comprobatórios já apresentados neste processo, e outros que entender necessários para comprovação do respectivo direito creditório, emitindo um novo despacho decisório. É como voto. Okay. A retificação, tanto da DCTF quanto do DACOM, ocorreu realmente posterior à transmissão do pedido, mas pouco tempo, mas antes do despacho decisório. Ok. Algum esclarecimento? Podemos voltar? Então, Pedro. Eu acompanho o relator. Renata? Não, Renata não, Renan? A fim de regra, a gente não leva em conta a data da apresentação da DECOMP, né? Nós sempre temos levado em conta a data da emissão do despacho decisório. Então, não foi feito anteriormente, eu acompanho a relatora. Ok. Renata? Acompanho. Ok. Carlos Alberto? Acompanho. Obrigado. Sabrina? Acompanho. Thaís? Acompanho, presidente. Ok, eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para anular o despacho decisório, devendo a unidade de origem proceder à reanálise da PEDECOMP, objeto deste litígio. E eu reproduzi tudo aquilo que a Cintia colocou na parte dispositiva dela. Ok? Perfeito. Obrigado, Cintia. Obrigada. Vamos para mais um, gente, antes do café, porque ainda são 3 horas agora. Esse caso foi o repetitivo, ele foi o... Deixa eu pegar aqui o número dele. 45. 45, então a gente vai aplicar no 46 ao 52, tá? Esse resultado. Então deixa eu copiar isso aqui também, né? Esse foi o paradigma. Repetitivo. Resultado do paradigma. Só um instante que eu estou copiando aqui. Ok, então o próximo item da pauta é o item 53, Alto Lafayette, relatoria da conselheira Renata. Você tem a palavra, Renata? Deixa eu só achar ele aqui. Então, vamos lá. Esse é exatamente o caso anterior, né? Enfim, da Companhia Metronorte, com relação
a apresentação da CTF antes e depois do despacho decisório. Eu vou começar a ler aqui, direto no meio do relatório, nos termos do relatório, verifique-se, só que aqui tem um porém, mas vamos lá. Verifica-se a tempestividade do recurso voluntário, porém dele não conheço. Trata-se de declaração de compensação, formulada e transmitida pela recorrente, visando o aproveitamento de crédito PIS decorrente de decisão judicial. É um pouco diferente isso, eu estava fazendo confusão. Transitado em julgado com débito de PIS, imposto de renda, CSL e COFINS. Em 6 de abril de 2010, mediante parte decisória de folha 115 e 123, homologou-se as compensações requeridas com débitos de PIS, efetuadas com base no crédito oriundo de ação judicial do processo 1999-380001-682-7, até o limite do crédito aqui reconhecido, e não se homologou as compensações com os débitos de imposto de renda, pessoa jurídica, CSLL e COFINS. A DRJ, em resumo, deu parcial provimento da manifestação de conformidade, em síntese, reconhecendo que as compensações poderiam se dar com débitos de outros tributos administrados pela Receita Federal, nada obstante a decisão judicial pontuasse que as compensações somente poderiam ser realizadas com débitos de PIS. Reconheceu também a homologação tácita das declarações sinalizadas pela manifestante e destacou que o contribuinte contestou os cálculos do direito de creditório apurado pela DRE. Em recurso voluntário, a recorrente se manifesta sobre a insuficiência do crédito pleiteado e alega que a fiscalização incorreu em erro relativamente aos cálculos para apuração do crédito utilizado em declaração de compensação. Argumenta que cabe à administração fundamentar os atos que pratica, de modo que não pode ser mantida uma autuação por erro de cálculo, principalmente por se tratar de lançamento tributário pautado na legalidade. Vejamos, primeiro, cabe destacar que o contribuinte figura como titular de pretensão de declarações de compensação e, como tal, possui o ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência de direito creditório que alega possuir. Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos elementos aptos a comprovar a existência de direito creditório, capazes de demonstrar de forma cabal que a fiscalização incorreu em erro e homologar a compensação pleiteada, teor do que determina os artigos 15 e 16 do Decreto 7235. Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao direito de crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova do seu direito, no entendimento reiterado desse colegiado. Segundo, cabe destacar que, do ponto de vista técnico, foi apenas em recurso voluntário a primeira vez em que o contribuinte se defende efetivamente sobre a insuficiência do crédito pleiteado para fins de homologação integral das recontes, alegando o erro de cálculo pela DRF. Como destacado pela própria DRJ, não se observa na manifestação de conformidade nenhuma contestação direta no que se refere aos cálculos do montante creditório apurado pela DRF. Incumbe, voltando às minhas palavras, ao julgador. Inclusive, o julgador deixa claro que a recorrente equivocou-se com relação à argumentação de que as compensações não foram integralmente homologadas, porque não se considerou a possibilidade de compensar os créditos com débitos de imposto de renda, CSL e COFINS. Foram dois os motivos destacados no despacho decisório, destacados na decisão impugnada. Confira. Aí, no caso aqui, eu vou ler o item 1 e o item 2. O contribuinte, quanto ao seu pedido de habilitação de crédito, reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, alegou um montante creditório de R$ 400.383,69, enquanto na decompa inicial que transmitiu em 12 de janeiro de 2005, antes da habilitação do crédito, informava que esse crédito seria de R$ 368.617,47. A declaração de compensação inicial foi transmitida antes da habilitação. Item 2. A DRF jurisdicionante, aplicando a legislação relativamente aos prazos de vencimento de PIS, apurou um saldo de crédito 112.358,37 para a data de 31 de 12 de 95, assim como um segundo saldo de R$ 3.644,04 relativo ao pagamento efetuado em 29 de fevereiro de 96. Sobre tais valores foram aplicados os índices públicos inflacionários, em que pese o reconhecimento do crédito da DRF, ensejar o período de atualização diferente do apurado pelo contribuinte, é nítida a constatação de um reconhecimento creditório menor do que o pretendido pelo interessado. Item 3. Não se observa na manifestação de conformidade nenhuma contestação direta no que se refere aos cálculos do montante do crédito apurado pela DRF.
O primeiro motivo para a 10F não homologar nem mesmo todas as compensações referentes ao PID deve-se ao direito creditório não ter sido suficiente para a quitação de todos os débitos compensados dessa contribuição, como se pode observar em trecho de decisão administrativa que diz isso expressamente. Aí, entre aspas, propõe homologação de compensação dos débitos de PIS efetuado na base do crédito oriundo da nação judicial número tal até o limite dos créditos aqui reconhecidos. Tanto é que o crédito reconhecido foi integralmente utilizado, que ainda existem débitos de PIS não quitados em face da suspensa cobrança, como se observa de folhas tais, devido ao fato de serem restados os débitos em aberto depois das compensações realizadas. Ainda que, para corroborar a utilização de todo o direito de crédito, é de se mencionar a listagem de crédito saldo remanescente às folhas 432, dando conta de que todo o crédito foi utilizado, restando saldo zero. Esses demonstrativos fundamentaram o despacho decisório. E o item 7, enfim, todas essas considerações, somente aí teríamos o segundo motivo para que a homologação parcial das compensações. Realmente, o despacho decisório dispõe de que, além de ter sido utilizado todo o crédito reconhecido, caso sobrassem valores depois de quitados todos os débitos de PIS, no entendimento da DRF, não poderiam ser utilizados esses valores para compensação de outros tributos e contribuições, sobre o que já comentamos anteriormente, não concordamos. Se houvesse crédito remanescente, teria direito o contribuinte à compensação do imposto de renda, da CSL e da COFINS. Voltando às minhas palavras, desta forma, a teor do artigo 17 do Decreto 7235, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestado pelo impugnante. Assim, não contestado pelo contribuinte a insuficiência do crédito em momento oportuno, tem-se por precluso o direito de agora, em recurso voluntário, tratar de tema novo não analisado pela DRJ. Diante de flagrante inovação recursal, e uma vez que não se trata de matéria de ordem pública, passível de possibilitar o conhecimento e análise de ofício, bem como não configurando fato superveniente, não se admite a apresentação de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa sobre o pedido de análise de eventual erro de cálculo no crédito pleiteado, que impede, portanto, o seu conhecimento. Nesse sentido, destaco o acordo 3402.007.821, prolatado na sessão 17 de outubro de 2020, de relatoria de conselheira da conselheira Cíntia Helena de Campos, em que este colegiado, em caso semelhante, decidiu por unanimidade de votos por não conhecer do recurso voluntário conforme a ementa abaixo. Aí eu colaciono aqui a ementa. E ante ao exposto, portanto, nego o provimento ao recurso voluntário. É como voto. Nego o provimento, não conheço do recurso voluntário. Ante do exposto, não conheço do recurso voluntário. É como voto, presidente. Ok, então é não conhecimento, ok. Isso, está escrito, eu li uma coisa e pensei outra, enfim. Acontece. Não conheço do recurso voluntário. Ok, Renato, obrigado. Alguma questão, algum esclarecimento? Podemos ir para o voto? Eu acho que tem só um pequeno detalhe, Renata, no seu terceiro parágrafo do mérito. Você colocou reconhecer a homologação tal e destacou que o contribuinte contestou os cálculos. Eu acho que você quis dizer não contestou os cálculos. Não contestou. É porque, como isso é justamente o cerne da sua ideia, né, eu acho interessante colocar. Não contestou, tá certo. É no terceiro parágrafo? É. Tá, pronto. Faltou não aqui na hora. Tá certo. Ok. Ok? Então vamos para o voto. Conselheiro Pedro. Acompanho a relatora. Cíntia. Acompanho a relatora. Renan. Com a relatora. Carlos Alberto. Acompanho. Sabrina. Com a relatora. Thaís. Acompanho. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e não conhecer o recurso voluntário. O outro é meu também. Vamos dar uma paradinha. Nós fizemos 4 processos, faltam 5 processos. Podemos parar por 15 minutos ou vocês querem seguir mais? Por mim eu toco, mas se vocês quiserem parar, vamos parar também. Se for possível parar, agradeço. Vamos parar. Eu penso na Cíntia aí para lá.
Então, gente, vamos parar por 15 minutos. Vamos parar por... a gente retorna às 15h30, pode ser? Show de bola. 15h30. Eu peço, então, para a Fabiana interromper a gravação, por gentileza.